Chegamos ao último vídeo aqui do Desvendando Islands of Adventure. É uma sensação de felicidade com tristeza, porque é sempre uma alegria concluir esse trabalho e entregar para vocês todas as informações que vocês precisam para desenhar o seu roteiro de parque. Mas eu confesso que eu fico com um pouquinho de saudade aí de falar dos parques para vocês. E aí hoje a gente vai desvendar as duas últimas ilhas aqui que faltavam para a gente concluir esse parque. Apenas fazendo aqui um breve lembrete que se você ainda não se inscreveu no canal, é muito importante para mim que você se inscreva no canal, porque assim você me ajuda a fazer o canal crescer. Quando o canal tem mais inscritos, os vídeos chegam para mais pessoas. Então se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal. E também já pode dar seu like aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você a fechar o seu roteiro de parque. No último vídeo dessa série, a gente desvendou a área do Jurassic Park e também a área do King Kong. E aí agora a gente vai atravessar uma ponte e vai chegar numa área que eu adoro, que é uma área super colorida, que é a Toon Lagoon. Essa área, ela é dedicada aos cartoons. Tem alguns desenhos, assim, que são mais antigos aí, digamos aqui, da minha época, e que são representados aqui nessa área. É uma área realmente super colorida, que tem entretenimento para todos os públicos. Assim que a gente cruza essa ponte, que já é uma ponte com um piso bem colorido, então a gente vem ali numa área um pouco mais de medo, um pouco sombria ali do King Kong, e aí essa ponte já é colorida. E aí, nessa ponte, você consegue, olhando aqui para o lado direito, nesse sentido que a gente está caminhando, ver a queda da primeira atração que eu vou falar aqui para vocês, que é a Dudley Do Right Ripside Falls. É uma atração que é um splash, é um clássico splash. Então você entra naquele carrinho, percorre alguns caminhos enquanto vai subindo, e aí tem uma queda. Só que aqui, uma ressalva, que esse splash é um splash considerável, tá? Ele é mais alto, por exemplo, que o splash que existe na Disney. A altura mínima para acessar ele é 1,07 m. E ele fica, assim que a gente cruza a ponte, virando à direita. Então essa já é realmente a primeira atração da área. E obviamente vocês devem imaginar isso, né? Mas é uma atração que molha bastante. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, que assim, o carrinho dessa atração, ele é bem estreitinho, tá? Então, às vezes as pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de locomoção, ou então tem algum problema aí, de repente, que não se sente tão confortável com a perna tão apertadinha, mas ele é um pouquinho apertadinho, sim, o carrinho dessa atração. Então aqui também, mais ou menos cruzando a ponte, do lado esquerdo, tem aquelas máquinas que eu falei pra vocês no vídeo anterior, que chama People Dryer, que é para você pagar mais ou menos uns $5, e aí entra você, seu grupo, todo mundo que couber ali dentro da cabine, para receber um ar quente circulando ali para se secar um pouquinho. Ah, e aí aqui na esquininha da ponte, antes de entrar na atração, tem o quiosquezinho de cerveja. Então se você tá num dia aí quente, tá procurando se refrescar, mas não quer ir na atração e você for maior de idade, você pode pegar uma cerveja aqui. Uma coisa interessante é que aqui também vocês vão encontrar, eu vou falar algumas lojinhas para vocês, mas além das lojinhas, tem vários quiosquezinhos, assim, sabe? Que vende bottom, vende coisinhas pequenininhas. E aí, uma das coisas interessantes é que algumas dessas lojinhas e quiosquezinhos vendem chinelos. Porque como as atrações dessa área molham bastante, então se você não tiver levado sandália, chinelo e não tá querendo molhar seu tênis, você pode comprar um chinelinho aqui. Eu, das últimas vezes que fui, lembrei de levar o meu chinelo. E aí eu coloquei o tênis dentro da mochila. Só que a gente tinha um facilitador, né? Que é o carrinho das crianças. Então, como a gente leva o carrinho das crianças, a gente deixa as mochilas no carrinho das crianças. Se você não tiver um carrinho de criança para deixar as mochilas enquanto você vai na atração, e você não quer mesmo molhar suas coisas, você tem a opção de alugar um locker aqui nessa área, tá? Mas não tem locker gratuito. Aí na saída dessa atração, quando você sair da atração vai estar meio que do lado direito, tem a primeira lojinha, que chama Wasamota Yu, é um nome meio esquisito, que é uma das lojas que é mais moderninha aqui. O que eu quero dizer com moderninha? Como eu falei pra vocês, a maioria das temáticas aqui de cartoon dessa área são desenhos mais antigos. Mas aí nessa lojinha aqui tem algumas coisas que também são desenhos, né, que passam atualmente nos canais dos filmes da Universal, então DreamWorks, enfim. E aí essa lojinha tem referências para esses desenhos, tipo Pets, alguns desenhos mais moderninhos aí que a galera mais nova vai reconhecer. E nessa loja também tem um caixa eletrônico, caso vocês precisem. E aí uma coisa que vocês vão reparar nessa área é que ela é uma área, como eu já falei, super colorida, mas que tem várias áreas que, assim, a ideia não é só ser instagramável, né? Realmente servir ali como entretenimento. As crianças adoram, né? Olhar. Tem cachorrinho, tem vários splash pads, que são aquelas áreas que vai molhando água, tem jatinho, enfim. E aí, por exemplo, na saída dessa loja tem uma parede que é super instagramável, que é uma parede com uma foto que faz um efeito. É uma foto do Marmaduke, que é um desenho antigo, né, de um cachorrinho. Você tira a foto em pé, como se ele estivesse te arrastando, e aí depois no seu celular você vira, né, tipo, você tira retrato e aí você vira pra paisagem, e aí parece que o cachorro tá te puxando.
Bom, aí saindo então dessa lojinha, logo na frente tem como se fosse uma pracinha. Não chega a ser uma pracinha, tá? Mas parece uma pracinha porque tem uma estátua bem no meio, uma estátua do Popeye. E aí, então, ao lado da lojinha, né, e aqui à direita dessa estátua, vai ter o Blondes, que é um restaurante do tipo quick service. A maioria das mesinhas fica aqui do lado de fora, numa área coberta, mas é bem a área externa, tá? E ele serve lanches, mas não lanche tipo hambúrguer. Uma referência para vocês entenderem mais ou menos como que é, eles chamam de sub, tipo um Subway, que é um lanche mais comprido, assim, sabe? E aí é um lanche mais tipo presunto, queijo, salada. Dá até pra você montar lá conforme os ingredientes que você quiser. E sai mais ou menos na faixa de uns $15. Eles também servem aqui cachorro quente, tá? Que também sai mais ou menos por uns $14. Eu sempre falo mais ou menos, né? Porque obviamente os preços podem ser atualizados e também porque tem a questão dos impostos. Então, eu tô falando pra vocês mais ou menos o preço que tá lá, né, exposto, mas tem que considerar que sempre tem uma taxinha em cima do que você compra. Em frente ao Blondes tem o Gasoline Ale, que na verdade parece um posto de gasolina, né? Tem toda essa referência, mas é uma lojinha. E aí nessa lojinha também vocês vão encontrar inclusive toalha, chinelo também, caso vocês queiram, para não se molhar nas atrações. Caminhando então aqui para a esquerda dessa lojinha da Gasoline Ale, vocês vão pegar um caminho que dá acesso à segunda atração aqui dessa área, que é uma atração que eu também adoro, e que tem um nome meio complexo, que é Popeye Brutus. E aí o restante do nome eu confesso que eu não sei pronunciar muito bem, mas enfim, é um bote, é uma daquelas atrações que é um bote que vai descendo uma corredeira, só que esse, gente, molha muito, muito mesmo, tá? Mas é muito legal, é super divertido. Pra quem tem acima de 1,7 m, eu super recomendo, principalmente, obviamente, nos dias mais quentes. Trazendo aqui uma informação pra vocês, até que eu falei, eu recomendo mais ainda essas atrações nos dias quentes, mas no geral, nas épocas que são mais frias, essas atrações elas estão fechadas, porque essas atrações precisam de algum tipo de manutenção. Então, ali mais ou menos entre dezembro, fevereiro, geralmente essas atrações estão fechadas. Uma dessas atrações, por exemplo, já estava fechada em novembro, porque já estava bem frio. Então, essas atrações que molham, se você estiver indo em uma época de frio, provavelmente ela já vai até estar fechada para essa manutenção preventiva. Bom, aí a entrada da atração vai ficar então pro lado esquerdo, e aí mais ou menos na frente já da entrada da atração vai ter uma hamburgueria, que é o Imps, ou Wimps, não sei exatamente como que fala o nome, que é uma hamburgueria daquele personagem bem tradicional do desenho do Popeye, aquele que come um monte de hambúrguer, sabe? Que come a pilha de hambúrguer. Gente, eu confesso que eu esqueci o nome desse personagem, mas enfim, é a hamburgueria dele, e o hambúrguer sai na faixa aí de uns $15, e tem opção vegetariana, caso você esteja procurando uma opção vegetariana. Aí agora, gente, se você ou não quer ir na atração porque não quer se molhar, ou tem alguma criança que tem menos de 1,7 m, ou se você simplesmente quer conhecer aí uma área que é super legal também nesse parque, que não chega a ser uma atração, mas é quase, você pode continuar caminhando um pouquinho pra frente, depois que você passar a entrada dessa atração do bote, e aí você vai chegar num barquinho que chama Midship the Olive, que é o barquinho da Olivia Palito. E esse barco, tô falando barquinho, né, mas ele é um barco grande assim, né, e ele é muito legal, porque no primeiro andar, no primeiro e no segundo andar dele, tem um playground, então tem uns escorregas, assim, daqueles, tipo um túnelzinho, assim, que as crianças adoram, ficam um tempão lá brincando. Na parte de cima tem um piano, inclusive uma das primeiras vezes que a gente foi, a Bia era pequenininha, ela tava lá brincando no piano, e aí de repente, do nada, apareceu a Olivia Palito e a Betty Boop, e aí ficaram lá observando ela tocar, foi muito bonitinho. E aí, nas partes externas aqui do barco, tem aquelas pistolas de água para você ficar molhando ainda mais quem tá passando na atração do bote. E aí aqui desse barco, gente, você tem uma vista linda do parque. Eu também adoro tirar foto daqui porque você realmente consegue ter uma vista maravilhosa. Você consegue ver a montanha-russa do Hulk, com o lago e aquele céu de Orlando, enfim, é maravilhoso. Saindo desse barquinho, você pode ou virar à direita e voltar ali pro centro da área, ou se você quiser, você pode virar um pouquinho à esquerda e aí tem uma passarela dessas que beiram o lago. E aí, se você fizer isso e for passear ali, essa também tem algumas coisas decorativas na temática aqui da área. Então tem umas casinhas de peixinho, é bem bonitinho. Às vezes você tá procurando ali um momento pra se refrescar, tomar um ventinho. Às vezes se você tá com um carrinho de bebê e tá precisando fazer alguma criança dormir, esse é um lugar que costuma ser bem tranquilo. Bom, e aí a gente virando à direita e voltando aqui pro centro da área, pra gente continuar caminhando, a gente vai ter que virar então agora pra esquerda. E a gente já tá quase chegando na próxima land, aqui na próxima área. Mas antes ainda tem algumas coisinhas pra eu falar pra vocês.
Antes aqui, do lado direito, tinha uma lojinha da Betty Boop, que recentemente foi transformada em um local para as pessoas que têm aquele passe anual da Universal, então são annual pass holders. E é um lounge onde você pode sentar, tem um ar-condicionado, tem aguinha lá, ou se você estiver precisando de alguma ajuda, alguma informação, então virou esse lounge. O que eu acho uma pena, porque era uma loja que era muito bonitinha. E aí ao lado dessa antiga loja, né, atualmente esse lounge, tem um quiosque de sorvete, que é o Cat's Ice Cream. Aí na frente, então, do Cat's Ice Cream, tem mais umas 2 lojinhas, a Flash Gordon's e a Photo Funnies, que assim, essas lojas aqui até tem um pouquinho de algumas coisas assim gerais da Universal. Então, Minions, Tubarão, ET, tem algumas coisas de outras temáticas, mas no geral elas são focadas em produtos do Popeye, da Olivia, desses personagens dos cartoons. E aí também reforçando, porque na frente dessas lojinhas tem várias dessas coisas que eu vou comentar, essa é uma área super instagramável, cheia de coisa que as crianças adoram porque acham muito coloridas. Tem vários jatinhos de água, esguicho, enfim, as crianças adoram essa área simplesmente por passear ali, porque realmente ela é uma área muito divertida. E aí ao lado do quiosque sorveteria que eu falei pra vocês, tem o Comic Strip Café, que é um restaurante quick service bem grande, acho que é o maior aqui dessa área. Eu já comi lá algumas vezes, porque ele tem bastante mesa do lado de dentro e tem mesinhas do lado de fora também. Esse restaurante, ele serve lanches, mas ele também serve ramens, é algumas comidas orientais. Esses ramens saem aí numa média entre 13 e 19 dólares, e os lanches, tipo hambúrguer mesmo, saem mais ou menos aí uns 13 dólares. Tem as opções combo, né, que daí vem com side de salada. Sempre que tem o side, gente, considera como se fosse um acompanhamento. Então, por exemplo, hambúrguer mais side salad. É a salada numa versão menorzinha e ela vem como acompanhamento. E nesse restaurante também tem aquela máquina da Coca-Cola Freestyle que enche os copos refil. E aí na saída desse restaurante tem tipo um fundo assim para fotos, porque é um ponto em que os personagens dessa área costumam aparecer para fotos. Tem sempre que dar uma olhada no aplicativo quais são os personagens que vão estar lá naquele dia e quais os horários. Mas no geral são Olivia Palito, a Betty Boop, o Popeye. Então esses personagens aqui dessa temática dos quadrinhos, geralmente eles aparecem aqui para foto. E aí aqui ao fundo desse corredor aqui, nessa área do restaurante, tem sanitários caso vocês estejam procurando. E para matar a curiosidade de quem de repente já passou e observou que tinha uma coisa aqui meio em desuso aqui nessa área, justamente atrás desse totem que eu falei pra vocês, onde os personagens aparecem para tirar foto, existe aqui um anfiteatro. Olhando no mapa, se vocês olharem no mapa atual, tem um número 6 aqui, e aí atrás dá pra ver que tem tipo um anfiteatro mesmo, né? E aí nunca tem nada lá, gente. De todas as vezes que eu já fui no Universal, nunca vi nada acontecendo lá. Mas aí eu queria contar pra vocês o que que é. De fato, ele é um anfiteatro, tá? Pra mais ou menos umas 2.000 pessoas, que muito antigamente tinha um show de comédia que acontecia ali. Mas já faz muitos anos que tá fechado, e a proposta foi transformar em um local para receber apresentações esportivas, enfim, eventos. Mas sinceramente, gente, desde que eu comecei aqui no mundo de Orlando, eu nunca vi nada acontecendo lá. Se você já viu algum evento acontecendo lá, ou se você é da época que ainda tinha um espetáculo de comédia, deixa aqui pra gente nos comentários. Eu tenho muita curiosidade para saber se de fato era legal. E aí, assim, a gente encerra a área Toon Lagoon, que é uma área que tem tanta cor, tanta diversão, que com certeza vocês vão dedicar um tempinho aí passeando. E aí agora a gente vai entrar na área dos heróis, que é a Marvel Super Hero Island. Já vou começar essa área aqui explicando pra vocês uma curiosidade que muita gente deve ter. Porque existe uma confusão se Marvel é da Disney, por que Marvel está no parque da Universal e por que não tem nada de Marvel nos parques da Disney, né? Então eu vou explicar aqui pra vocês, mas é bem simples a explicação. A Marvel foi comprada pela Disney Company há não muitos anos. E quando foi comprada, já existia a área dos heróis com a nomenclatura Marvel nos parques da Universal. E aí essa foi uma cláusula que foi colocada no acordo que os personagens poderiam continuar nos parques da Universal e que os parques da Disney que tivessem personagens ou temática aí de heróis não poderiam usar a nomenclatura Marvel. Tanto que, por exemplo, na Califórnia chama Campus Avengers, não chama área da Marvel. Então, tudo que for da Disney relacionado a Marvel nos parques não pode usar a temática Marvel e a Universal permanece com o direito de ter as atrações
com o nome dos personagens. Também, só para fazer uma observação, gente, se você estivesse entrando no parque e pegasse à esquerda, você já sairia nessa área. Então, quando a gente olha aqui a configuração do mapa da Universal, quando a gente está na porta de entrada, você pode virar à direita, que foi o caminho que nós fizemos para desvendar o parque, e começar pela Seus Landing, ou você pode já virar à esquerda e já entrar direto na Marvel Super Hero Island. Nesse sentido que a gente está indo, então, indo da Toon Lagoon para Marvel Super Hero Island, a gente vai encontrar nesse meio do caminho mais algumas barraquinhas de jogos aqui do lado esquerdo. E aí logo depois vai ter uma barraquinha que vende umas raspadinhas, tá? Uns slushes. E aí logo em seguida vai ter o Chili Ice Cream, que é uma sorveteria. Você pode comprar vários tipos de sorvete aqui do lado esquerdo. E aí ao lado da sorveteria fica o Captain America Café, que é um restaurante quick service que serve um pouco de tudo assim, mas também pensando em junk food. Então um pouco de tudo do tipo pizza, hambúrguer, essas coisas aqui para quem tá procurando mais comida na pegada lanche. E aí na frente desse restaurante, já do outro lado da rua, tem a Comics. A Comics é uma loja, a primeira loja aqui dessa área, nesse caminho que a gente está fazendo. E ela fica na esquininha e ela vende gibis, quadrinhos, quadros mesmo autografados, que vende algumas coisas souvenirs, mas menos souvenirs e mais coisas tipo colecionador. E aí ao lado dessa loja tem um caixa eletrônico e também tem sanitário. Do lado do caixa eletrônico tem uma loja de pretzels, que é de uma rede americana bem conhecida, chama Auntie Anne's. Tem em outros lugares aqui dos parques da Universal. Eu já falei pra vocês que eu não gosto desses pretzels salgados que eles comem lá, mas caso você goste, então tem aqui uma lojinha de pretzel. E aí ao lado da lojinha de pretzel tem a primeira atração aqui dessa área, nesse sentido que estamos caminhando, que é a atração do Homem-Aranha, que se chama The Amazing Adventures of Spider-Man. Essa é uma atração do tipo simulador, então você entra num carrinho e aí você passa por diversos cenários aí do filme do Homem-Aranha. Eu até poderia trazer alguns spoilers aqui, mas não se faz necessário. Pensem aí que vocês vão estar aí no meio de alguma dessas confusões dos filmes do Homem-Aranha. E é bem realista, gente, é bem legal. A altura mínima para essa atração é 1,2 m. Mas eu também trago a ressalva que veja se a sua criança de repente não vai ficar um pouco assustada, porque ela é bem realista. E aí tem essa questão de vilão e tal. Como eu falei, o meu filho, apesar de ser novinho, ele é grandão. Então, por altura, ele podia ir na atração. E como ele é muito fã do Homem-Aranha, nós levamos ele, mas ele ficou com um pouco de medo dessa questão aí do vilão. Então, às vezes a atração até permite que você leve seu filho pela questão da altura, mas vale entender a particularidade de cada criança. Para quem é muito fã aqui dos filmes da Marvel, aqui nessa atração dá para você ver o Stan Lee, que é o criador do Spider-Man, e nessa atração você consegue ver ele em 3 momentos diferentes. A saída da atração, obviamente, dá numa lojinha que tem tudo do Homem-Aranha. Gente, tem muita coisa. Tem mochila, tem roupa, tem caderno, tem tudo, gente. Copo, chaveiro, tem muita coisa realmente nessa lojinha. Ela é totalmente focada no Homem-Aranha. Bom, aí saímos então da atração pela lojinha. Ainda desse lado direito, agora o que a gente vai encontrar é como se fosse um corredor mesmo, assim, que leva para o fundo de uma rua. E aí no fundo dessa rua é a próxima atração que a gente vai desvendar aqui, que é a Dr. Doom's Fearfall. O Dr. Doom é o vilão do Quarteto Fantástico, e aí então essa é uma atração dedicada a ele. E ela é daquele tipo, como se fosse um elevador que sobe e cai. Mas nessa atração o que eu acho interessante é o que, pra mim, pelo menos, é mais radical, é a subida, que é muito rápida, do que a descida. Ela cai até que meio soft, assim, sabe? Ela cai daquele jeito que cai em fases. Mas a subida é muito rápida. E o requisito mínimo de altura para essa atração é 1,33 m. Então já tem que ser mais altinho para acessar essa atração. E a saída dessa atração é numa loja que se chama Arcade. É como se fosse um salãozão de videogames. Então tem vários joguinhos. Chama arcade mesmo, né? Esses lugares que tem um monte de jogo. Então, a saída dessa atração já dá nesse paraíso dos jogos. Aí na frente da arcade, do outro lado da rua, então, né? Aí vai ter uma loja que chama Marvel Alternative Shop. Essa loja, ela até vende também algumas coisinhas do tipo souvenir. Ela é maior do que a Comic, que foi a primeira que eu falei pra vocês. Mas ela também tem bastante coisa de colecionador. É boneco que é muito realista mesmo. E aí são, obviamente, mais caros. Mas nessa loja aqui, diferentemente da Comic, tem mais coisas do tipo presentes. Então tem garrafa, tem bonecos de brincar, tem pelúcia, tem várias coisas. E aí, o que acontece aqui também nessa área que é muito legal falar pra vocês? Em alguns momentos do dia, os heróis aparecem
como se fosse num desfile, em moto, em carro. Então aparece o Wolverine, aparece os personagens do X-Men, aparece o Homem-Aranha, o Capitão América. Eles aparecem, às vezes eles entram de moto e aí fazem um desfile, faz o barulho da moto e tal. É bem legal. Sempre vale a pena você olhar no aplicativo, ou então se você pegar o time guide do dia que você for visitar, que é um papelzinho tipo um mapinha, mas ele é só com os horários do que vai acontecer aquele dia no parque. E aí você vê os horários que vai acontecer esse desfile. E aí, geralmente, depois eles estacionam os veículos, né, as motinhos, e aí eles param para tirar fotos ali na rua. Mais recentemente também tem um local que fica do lado dessa loja Marvel Alternative Shop, que é uma entradinha para você tirar foto com o personagem numa área interna. Antigamente, tava só o Homem-Aranha, assim, na maioria das vezes é só pro Homem-Aranha essa foto. Mas sempre vale olhar se por acaso no dia não tem algum outro personagem. E aí tem uma filinha, obviamente, mas é uma foto que se alguém aí gosta do Homem-Aranha, com certeza vale a pena. Seguindo aqui do lado esquerdo, pra gente finalizar o que tem aqui nesse quarteirão, a gente vai encontrar agora a Cotton Candy, que é uma lojinha de esquina que ela vende os copos de refil da Coca-Cola Freestyle, ela vende alguns snacks, vende bebidas, vende docinho, vende Cotton Candy, que é algodão doce. Então é uma lojinha de esquina mais para essas coisinhas de bebida e snack. E aí na frente dessa lojinha, nessa mesma parede, tem máquinas da Coca-Cola Freestyle. Então que você pode encher o seu copo Freestyle, caso você tenha comprado. E você também pode usar essas máquinas, só relembrando, para também encher seu copo, sua garrafinha de água e não paga nada para encher com água, tá bom? Na frente da Cotton Candy tem Interplanetar Popcorn, que vende alguns snacks tipo pipoca, e aí vende algumas outras coisinhas também de bebida, enfim. É um quiosquezinho que vende a pipoca. E aí na frente desse quiosquezinho de pipoca tem o For Café, que é mais um restaurante quick service aqui dessa área. Se vocês me acompanham aqui no canal, vocês vão lembrar dele, porque foi nele que eu fiz aquela refeição com os personagens da Marvel na minha última viagem que meu filho pirou. Então, como funciona esse restaurante? Durante o dia, ele é um restaurante normal. É um quick service que serve lanche, pizza, salada, essas coisas bem quick service, pegada lanche, pegada junk food. Mas nesse daqui, você também vai encontrar algumas opções, por exemplo, de macarrão. Esses pratos de macarrão, eles saem aí mais ou menos 13, 14 dólares. E aí, de noite, depois das 5, em alguns dias selecionados, o restaurante ele fica fechado para esse serviço de quick service. E aí ele só serve o jantar temático. Então, como que funciona esse jantar temático? Então, entrando no site da Universal, você faz a reserva previamente, então você já escolhe a data e o horário. É sempre depois das 5 da tarde, então sempre vai ser um jantar. O preço é aproximadamente 52 dólares por adulto e 29 dólares por criança. Já é um preço fechado. E aí, durante esse jantar, que você se serve à vontade do que tiver lá disponível, os heróis aparecem. Então, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Wolverine. Eu tenho um vídeo aqui da minha última viagem aqui no canal, eu vou deixar para vocês assistirem, em que eu mostrei certinho como que é essa experiência, dei a minha opinião sincera, mostrei a comida e falei para vocês o que eu achei, se valeu a pena ou não. Então assistam aqui no canal, porque eu já fiz essa refeição e é uma refeição super diferente, porque em nenhum dos outros parques você encontra refeição com heróis. Passando esse restaurante ainda aqui à direita, tem uma atração chamada Storm Force Acceleratron, que é uma atração daquelas que gira bastante no próprio eixo, enquanto gira naquela área toda. Não é tipo uma xícara porque ela gira num outro sentido, sabe? Mas basicamente gira. Então, pra mim, gira demais, eu fico super enjoada, não é o tipo de atração que eu gosto de ir. Mas as crianças geralmente gostam, tá? Não tem requisito mínimo de altura. E aí, na frente dessa atração, que é a última atração aqui dessa área, a gente chega então na incrível montanha-russa do Hulk, que, assim como eu falei da Velocicoaster, acho que dispensa um pouco as apresentações, porque ela é extremamente imponente, né? Assim, você entra no parque e você já vê aquela montanha-russa verde maravilhosa. Ela tem looping, ela tem inversão, ela é incrível, gente. Ela é baseada em toda a temática do Hulk, então a fila passa por toda a parte do laboratório, e aí é como se você fosse lançado pelo Hulk, né? Então a primeira aceleração é como se o Hulk estivesse jogando o seu carrinho. Tanto que do lado de fora da atração tem aí tipo uma estátua bem grande do Hulk segurando o carrinho como se ele fosse jogar. Essa é uma montanha-russa que eu acho incrível, é muito gostosa, gente, é muito legal mesmo. A altura mínima para ela é 1,38 m, então tem que ser maiorzinho já para acessar essa atração, porque ela é uma atração bem radical. E ela é uma atração em que você tem que deixar tudo no locker, e o locker fica antes de você entrar na fila. Então o locker não é pago desde que caiba tudo que você tá levando naquele locker menorzinho.
Se for maior, você tem que deixar com alguém ou você tem que alugar um locker maior e aí esse sim pago. E aí dessa forma chegamos então na entrada do parque ou na saída, dependendo do sentido que você estiver caminhando. E aí chegamos também ao fim do Desvendando Islands of Adventure. Eu sinceramente espero que eu tenha ajudado vocês a desenhar aí o roteiro de parque de vocês. Eu sempre fico muito feliz quando vocês me falam que esses vídeos ajudaram vocês aí a entenderem um pouquinho da dinâmica do parque, a desenhar quais atrações vocês querem ir, a colocar isso no roteiro. Então não deixem de comentar se esse vídeo foi legal pra vocês e ajudou vocês, eu gosto muito de saber disso. Como eu já falei, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like. E aí eu vou deixar aqui pra vocês assistirem então o vídeo da refeição com os personagens da Marvel pra quem não assistiu. E se você perdeu algum dos vídeos da série Desvendando, não esquece de entrar aqui no canal que tem todas as playlists pra vocês assistirem. Inscrevam-se no canal porque vem muito mais vídeo por aí. Então espero vocês na próxima e até mais!